Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Continuando no tópico de clonagem molecular, então o nosso grande tópico, que dividimos então em subtópicos, o que discutiremos hoje é a respeito de clivagem do DNA. Como o DNA pode ser clivado de maneira controlada. Vamos considerar algumas frases aqui. Por exemplo, essa frase. Aqui temos outra. Uma terceira frase. Em inglês. Também em inglês. E até mesmo uma em alemão. Todos nós lemos, logicamente, da esquerda para a direita. Agora, uma coisa interessante a respeito de todas essas frases aqui é que elas podem ser lidas também da direita para a esquerda. Isso é o que é conhecido, então, em linguística como palíndromo ou palíndrome. A mesma situação vai acontecer em ácidos nucleicos. Vamos, então, discutir a respeito de endonucleases de restrição de tipo 2. Essas endonucleases de restrição, então, elas funcionam conforme aqueles mecanismos já discutidos em outra videoaula, como uma endonuclease, então uma enzima hidrolítica de DNA, e essa classe específica ganha o nome de endonuclease de restrição. Isso por razões históricas, porque essas endonucleases estão envolvidas no processo de restrição da multiplicação de bacteriófagos. Mais especificamente, vamos discutir as de tipo 2. Usando como exemplo, então, inicial, uma endonuclease que é purificada de Bacillus amyloliquefaciens cepa H. Então, essa espécie bacteriana produz normalmente essa endonuclease. E a nomenclatura, então, que vamos utilizar, a nomenclatura geral, é sempre a primeira letra de B de Bacillus, o AM de amyloliquefaciens, a cepa, linhagem, H, e um número romano designando a ordem em que essas endonucleases foram isoladas. Então essa foi a primeira endonuclease isolada de Bacillus amyloliquefaciens, cujo nome então é BAM-H1. Como é que funciona uma endonuclease BAM-H1? Aqui nós temos uma sequência representada, uma sequência de DNA dupla fita. Então, por convenção, a fita de cima, 5'-fosfato está na esquerda e o 3'-OH na direita. E o complemento, a fita complementar, o 5' está aqui na nossa direita e o 3'-OH na esquerda. Vamos chamar a atenção aqui, de uma região específica aqui, composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de base. Esses 6 pares de base aqui correspondem então a GGATCC. Como pode ser notado, esse GGATCC lido de 5' para 3', numa fita, é exatamente idêntico ao GGATCC na fita complementar. Esse, então, é um palíndromo, ou um palíndromo em DNA, uma sequência palindrômica. Uma sequência, então, que pode ser lida tanto numa fita quanto na outra, que elas são idênticas.
Muito bem, o que tem de interessante? Essa sequência palindrômica aqui, GGAT-CC, ela é o sítio de reconhecimento de uma endonuclease de restrição, que tem especificidade por essa sequência. Esta endonuclease BANH1, então, ela se liga só nessa sequência de DNA. E ela é uma endonuclease, então, uma enzima hidrolítica, que vai utilizar uma molécula de água para romper essa ligação fosfoéster, conforme os mecanismos já discutidos para as endonucleases em geral. Ao introduzir essa molécula de água, ali naquela ligação covalente, será rompida essa ligação e, simultaneamente, a enzima introduz uma outra molécula de água na mesma posição simétrica. Veja que a enzima está cortando entre o primeiro e o segundo nucleotídeo do sítio de reconhecimento, numa fita. Na outra fita, lida de 5' para 3', também vai cortar, vai clivar esse DNA entre o primeiro e o segundo nucleotídeo. Então, introduz essa molécula de água, mesmo mecanismo geral de toda endonuclease, ou melhor, de toda nuclease, rompe a ligação fosfoéster. Ao fazer isso aqui, então, rompendo essa ligação fosfoéster, aqui e simétrica e simultaneamente aqui, nós podemos notar que nós temos, então, agora, dois pedaços desse DNA. Um pedaço à esquerda, delimitado pela linha pontilhada, e um pedaço à direita. O que mantém um pedaço unido ao outro? Não existe mais ligação covalente numa fita, nem ligação covalente na outra fita. Foi rompida a ligação covalente. Lembrando, então, que uma fita não tem ligação covalente com a outra, apenas por pontos de hidrogênio e forças de Van der Waals. Então, essencialmente, o que mantém isso aqui unido seriam as pontes de hidrogênio entre esse par, esse e esse aqui. Essas forças intermoleculares, elas são fracas demais para manter essa molécula unida. E, em temperatura ambiente, normalmente o que vai acontecer é que essas duas metades aqui assim, elas vão se separar. Perfeito? Então, depois da atuação da endonuclease de restrição, BANH1, atuando no sítio de reconhecimento e clivando o DNA, esse DNA é efetivamente cortado em dois pedaços. Vamos dar uma analisada num modelo molecular da enzima BANH1. Então nós temos aqui um DNA, um modelo molecular de um DNA fita dupla, né? Um pequeno segmento de DNA. Esse segmento aqui eu gostaria de chamar a atenção para esses nucleotídeos que estão piscando aqui, centrais aqui na molécula. Vamos aproximar um pouco mais, vamos dar um zoom aqui nessa molécula, vamos analisar em mais detalhe esses nucleotídeos aqui, que correspondem a um G, um A, um T, um C e outro C. É o GGATCC, o sítio de reconhecimento de BANH1, que na fita complementar é GGATCC, sempre de 5' para 3'. Então essa fita aqui da direita, começa aqui com esse G, ela vai de 5' para 3' para cima. E essa vem de 5' para 3' para baixo. Muito bem. Essa sequência, então, palindrômica,
GGATCC, sempre lida de 5 linhas para 3 linhas, é o sítio de reconhecimento de BAN-H1. Vamos então passar essa molécula para o modelo de preenchimento, para ter uma visão mais clara do que acontece. Aqui nós podemos então ver os nucleotídeos através da chanfradura ou do sulco maior e também do sulco menor do DNA. E vamos colocar a enzima BAN-H1 ligada ao DNA. Essa enzima, então, aqui representada inicialmente pelo modelo só de varetas, mas vamos passar essa representação aqui de varetas, né, para preenchimento, para ter uma ideia de tamanho proporcional entre a proteína, a endonuclease de restrição, a enzima e o DNA. E aqui o código de cores que está sendo usado é uma cor para cada monômero, porque essa enzima ela é um dímero composto de 2 subunidades idênticas, essa representada em azul e a outra em verde. Então, isso também explica por que ela reconhece uma sequência palindrômica. É o mesmo monômero que se liga numa fita, se liga de maneira inversa na outra para formar o dímero, que é a enzima ativa, e que vai clivar ambas as fitas do DNA, porque ela tem 2 sítios catalíticos, simultaneamente. Um outro exemplo de endonuclease de restrição é uma enzima extraída então de Serratia marcescens, né, que é a SMA1. O S de Serratia, o MA de marcescens, o 1 porque foi a primeira endonuclease isolada de Serratia marcescens. Aqui temos a representação de uma outra molécula de DNA, dupla fita, onde, vamos chamar a atenção aqui, dessa sequência também de 6 nucleotídeos, de 6 pares de base, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde esses nucleotídeos, numa fita, corresponde a CCC-GGG. É uma sequência palindrômica também. A outra fita, logicamente, será composta de CCC-GGG. Serratia marcescens, então, essa endonuclease de Serratia marcescens, a SMA1, ela também é uma enzima, ela também é uma endonuclease que vai cortar dentro da sequência do DNA. Só que ela vai clivar naquele ponto ali, introduzindo uma molécula de água, mesmo mecanismo geral, então, de uma nuclease, independente se é exo ou é uma endonuclease, vai introduzir uma molécula de água e cortar naquele ponto. Simetricamente, será introduzida uma outra molécula de água, aqui nessa ligação fosfoéster, pelo mesmo mecanismo. Essa também é uma enzima dimérica, então, onde ela introduzirá essa molécula de água, fazendo o corte naquele ponto ali, rompendo a ligação fosfoéster, essa ligação covalente. Ao final desse processo, então, nós teremos a molécula clivada. Novamente, de maneira similar, aqui a linha pontilhada demarca os 2 segmentos do DNA, então, onde ele foi clivado. E aqui não temos nem pontes de hidrogênio entre uma fita e outra para manter a estabilidade. Isso aqui, normalmente, e mesmo em temperatura ambiente, essas 2 metades aqui, elas são separáveis. Então o DNA está efetivamente clivado. Vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos. Atualmente são conhecidas mais de 9.000 endonucleases de restrição. Uma quantidade muito grande delas foi isolada de maneira purificada. Elas estão comercialmente disponíveis
e são ferramentas moleculares que podem ser utilizadas para clivar o DNA, cortar o DNA de maneira controlada e em pontos conhecidos, porque elas têm especificidade de sequência. Isso fica claro quando a gente analisa alguns desses exemplos aqui. Vamos primeiro ver endonucleases de restrição que geram extremidades coesivas protundentes em 5' Em alguns instantes explicamos o que significam extremidades coesivas e por que elas são protundentes em 5'. Isso fica evidente a partir do mecanismo de clivagem. Então, já tínhamos visto esse exemplo aqui, da BAN-H1. O que ela faz? Ela corta entre o primeiro e o segundo nucleotídeo, simetricamente em ambas as fitas. Ao fazer isso, ela gera 2 pedaços de DNA. Vejam o seguinte, que se aqui essa fita de cima, o 5' está na esquerda e o 3' está na direita, esse G corresponde ao novo 5', assim como esse G. Por isso que elas são protundentes em 5'. A extremidade 5' tem 4 nucleotídeos protundindo além da dupla fita de DNA. Uma outra endonuclease de restrição, extraída de Escherichia coli, chamada de EcoR1, reconhece uma sequência diferente. Vejam que a sequência é diferente, não é mais GGATCC, mas sim GAATTC. E ela, de maneira similar, ela cliva entre o primeiro e o segundo nucleotídeo do sítio de reconhecimento. Os pontinhos aqui significam quaisquer nucleotídeos. Não interessa para a endonuclease quais nucleotídeos que flanqueiam essa sequência. Interessa é que, no caso da EcoR1, tenha GAATTC. E ela vai clivar aqui e aqui. Fazendo isso, novamente, teremos extremidade protundente em 5'. Esse A corresponde ao novo 5', assim como esse A aqui. Uma outra endonuclease de restrição, desta vez isolada de Haemophilus influenzae, a RIND3, ela reconhece outra sequência palindrômica, também é palindrômica como as outras, o sítio é diferente, também são 6 nucleotídeos, e ela também cliva entre o primeiro e o segundo nucleotídeo, gerando uma extremidade coesiva. E o coesiva por quê? Porque esses 4 nucleotídeos aqui, eles são complementares, lógico, a esses outros 4. Coesiva por quê? Porque essa extremidade protundente em 5', ela encaixa nessa extremidade protundente em 5' aqui, certo? A mesma coisa válida para as outras endonucleases já discutidas. Um outro exemplo, agora, a TAC1, não confundir com a TAC polimerase, que também é extraída de termos aquáticos. Essa endonuclease TAC1, diferente dessas anteriores que discutimos, ela reconhece apenas 4 nucleotídeos, um número menor de nucleotídeos, mas também uma sequência palindrômica. E ela cliva entre o primeiro e o segundo nucleotídeo do sítio de reconhecimento, gerando extremidade protundente coesiva em 5'. Só que vejam, só tem 2 nucleotídeos protundentes agora, ao contrário dos 4 desses outros exemplos. Uma outra endonuclease, SAL3A1, extraída de Staphylococcus aureus, reconhece também só 4 nucleotídeos, diferente de todos os outros sítios, e ela cliva antes do primeiro nucleotídeo em ambas as fitas, simetricamente, gerando essa extremidade protundente. Já chama atenção aqui, ó, de que essa extremidade protundente GATC é idêntica àquela lá, mas geradas por endonucleases diferentes.
Isso depois veremos qual é a relevância. Vamos dar uma olhada então numa outra classe de endonucleases, uma outra mecanismo de ação de endonucleases de restrição, que também geram extremidades coesivas, só que agora protundentes em 3' Essas endonucleases, então, que geram extremidades protundentes em 3', primeiro exemplo, Klebsiella pneumoniae, a KPN1, a endonuclease de restrição extraída de Klebsiella pneumoniae, que reconhece essa sequência. Um hexanucleotídeo, 6 nucleotídeos, então, também palindrômica, essa sequência, só que agora ela corta entre o 5º e o 6º nucleotídeo, entre o penúltimo e o último nucleotídeo, em ambas as fitas, gerando também extremidades coesivas. Só que agora a extremidade que é protundente em 3', é a extremidade 3' que se projeta além da dupla fita, nos 2 pedaços gerados. Uma outra endonuclease, SAC1, de Streptomyces acromógenes. Ela também cliva entre o penúltimo e o último nucleotídeo, gera uma extremidade coesiva protundente em 3', e a sequência de reconhecimento é diferente também da outra. PST1, essa outra endonuclease, reconhece um outro hexanucleotídeo, também diferente, que é palindrômico, e vai cortar novamente entre o penúltimo e o último, gerando essa extremidade coesiva protundente em 3'. Extremidade protundente é a extremidade 3'. Já a RA1, extraída de hemófilos hemolíticos, ela reconhece só 4 nucleotídeos, não 6. É um tetranucleotídeo e ela cliva dessa maneira, gerando uma extremidade também protundente, coesiva, uma extremidade protundente em 3', também coesiva, só que com apenas 2 nucleotídeos. E finalmente, a NLA3, extraída de Neisseria, ela cliva após o último nucleotídeo do sítio de reconhecimento. Fazendo isso, ela gera essa extremidade coesiva, protundente em 3'. E finalmente, temos essa outra classe, esse outro mecanismo de ação de um grupo de endonucleases de restrição que gera extremidades cegas. O primeiro exemplo, já discutido anteriormente, é o da Serratia marcescens, que reconhece essa sequência palindrômica CCC-GGG, que é idêntica na fita complementar, lida de 5' para 3'. E ela cliva exatamente no eixo de simetria do sítio de reconhecimento, gerando então 2 fragmentos que não têm protundência nenhuma, são extremidades cegas, certo? Planas. Outro exemplo, a ECO-R5, que reconhece essa sequência palindrômica, um hexanucleotídeo, e corta também no eixo de simetria, gerando extremidades cegas. DRA1, extraída de Deinococcus radiófilos, também reconhece uma sequência palindrômica diferente das anteriores, de todas as anteriores discutidas, corta ambas as fitas simetricamente no eixo de simetria, gerando extremidades cegas. A ALU1, já essa endonuclease, reconhece apenas 4 nucleotídeos, um tetranucleotídeo, portanto, e corta também no eixo de simetria, gerando extremidades cegas. Finalmente, RAI3, que reconhece ainda outra sequência diferente, um tetranucleotídeo, apenas 4 nucleotídeos no sítio de reconhecimento, e corta no eixo de simetria, gerando estas extremidades cegas. Então, em essência, as endonucleases de restrição são utilizadas para clivar o DNA de maneira controlada, porque elas sempre clivam apenas no sítio de reconhecimento, e nós temos um arsenal de endonucleases que reconhecem diferentes sítios
clivam em diferentes locais e que geram extremidades protundentes, ou em 5' ou em 3', ou extremidades cegas. E são essas as ferramentas moleculares que utilizaremos para manipular o DNA de maneira controlada, clivar o DNA, fragmentar esse DNA, obter fragmentos com extremidades conhecidas que possam ser utilizadas na clonagem molecular.